Vamos fazer agora uma entrevista no programa Aplauso com um médico, cirurgião plástico. Atenção, eu ia falar mulheres, mas hoje, mulheres, homens, todo mundo tem muito interesse em fazer alguma correção, de ficar mais bonito, mais feio, mais preenchimento, aquelas coisas, né? E eu vou perguntar isso ao doutor Pablo Rassi. Ô Pablo, você não é goiano? Sou goiano, eu só vivi muitos anos em São Paulo, né? Eu nasci em Goiânia, até os 17 anos eu morei aqui. Tá. Aí quando eu terminei o segundo grau, passei no vestibular na Universidade Federal de São Paulo, na época era pela FUVEST. E fez medicina lá? E fiz medicina lá, fiz a residência de cirurgia geral, servi as Forças Armadas lá em São Paulo também, depois terminei a plástica e voltei para Goiânia já casado com a minha esposa, Daniele. Daniele Flotter. Flotter, yes. Flotter Rassi. Flotter Rassi. Você a importou. Sim, importei, né? Ela resistiu inicialmente, mas ela viu que não teria outra opção, né? Em Goiânia, Goiânia é uma cidade muito boa e cresceu muito nesse período que a gente está aqui. Ela percebeu o tanto que cresceu em qualidade de vida, já existia, a qualidade de vida já era muito grande, mas acabou avançando muito com restaurantes, áreas de entretenimento, tudo isso aí cresceu bastante, né? Inclusive aqui só não tem praia, né? Que São Paulo tem, né? Temos no Araguaia, né? Que ela ainda não conheceu, né? Vai conhecer ainda as praias do Cerrado aqui. Estamos ainda no período, né, de férias do Araguaia. É bom levar a Dani lá para ela conhecer. E eu quero agradecer a Dani Flotter mais uma vez, porque ela viabilizou esse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui com um dos ícones do jornalismo goiano, né? Muito obrigado. Bom, doutor Pablo Rassi, o senhor faz parte do CRM, conselheiro, e tem uma história aí que anda acontecendo muito de médicos, às vezes não médicos, que acabam fazendo alguns procedimentos não invasivos e até invasivos e que acabam complicando. Isso procede? Sim, eu na verdade fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina por 5 anos, de 2018 a 2023, atualmente é um outro colega cirurgião plástico que é conselheiro, mas sou da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica, onde a gente pode ajudar a tomar decisões na especialidade, e a gente observa que tem muitas atuações de não médicos na medicina. De alguma forma a gente tenta, com os conselhos federais de medicina, regionais, melhorar, e até com a atuação muitas vezes da Polícia Civil mesmo, porque existem algumas invasões da medicina que são casos de polícia, né, que exigem atuação de delegados e Polícia Civil na investigação e denúncias, etc. E existem também alguns médicos que, é claro, extrapolam um pouco a área de atuação deles, fazendo alguns procedimentos, às vezes cirúrgicos, em áreas que não tem treinamento adequado. Então, as duas situações acontecem, mas o nosso principal foco atualmente é tentar evitar a invasão da medicina mesmo com procedimentos feitos por não médicos em áreas tanto minimamente invasivas como áreas cirúrgicas. E tem profissionais que não são médicos e que fazem até cirurgias mesmo estéticas. E é claro que a invasão é sempre na estética, né, Arthur? Sim. Porque para tratar a doença ninguém tem interesse em invadir a medicina, né? Cuidar dos enfermos. Agora, para ter algum ganho financeiro com procedimentos estéticos, a gente tem muita gente querendo atuar dentro da medicina, né? Tá certo. Então tem que ficar muito de olho nisso, prestar muita atenção e procurar um médico adequado para cada coisa. E as tecnologias, essas novidades aí? O que você pode falar, anunciar? Porque a cirurgia plástica é muito interessante e o pessoal quer saber. Exatamente. Na cirurgia plástica, sempre a cirurgia original, a parte principal e mais tradicional é a parte mais importante. Numa cirurgia de contorno corporal, que a gente vai lipoaspirar, por exemplo, a paciente, retirar a gordura de algumas áreas, a lipoaspiração é a parte mais importante. Porém, a gente tem tecnologias que podem complementar e melhorar alguns aspectos que a lipoaspiração, por exemplo, pode trazer. É comum ter um certo grau de flacidez em alguns pacientes e a gente tem tecnologias, por exemplo, para melhorar a flacidez
durante esses procedimentos. Então, o contorno a gente faz através da lipoaspiração e a gente pode usar tecnologias como a lipoultrassônica para ajudar na retirada da gordura de forma mais segura, com menos perda sanguínea, com melhora no contorno do desenho corporal. E a gente pode usar tecnologias, por exemplo, que ajudam na retração da pele, para ter menos flacidez. Então, temos os jatos de plasma, de gás hélio, de gás argônio, radiofrequências, todas elas contribuem para melhorar a flacidez. Existem tecnologias também de microagulhamento com radiofrequência, como Morphos, que a gente pode usar externamente mesmo na hora da cirurgia para retrair e melhorar a pele. Então, no contorno corporal, a gente tem essas alternativas tecnológicas para contribuir no resultado da cirurgia, melhorando, às vezes, um aspecto de flacidez ou do contorno. E temos também tecnologias em outras áreas da cirurgia plástica também. Nas cirurgias faciais, por exemplo, a gente pode associar o uso de alguns tipos de laser junto com a própria cirurgia. Podemos utilizar também tecnologias para ajudar na separação da gordura que a gente vai utilizar nos enxertos no rosto. A cirurgia de enxertias de gordura no rosto, a gente tem algumas tecnologias como o lipocube, que a gente separa a gordura nas frações que a gente quer. A gente pode usar a nanofat, que é uma gordura mais fina, para poder ajudar na qualidade da pele, em algumas áreas que precisam de complementação. E podemos usar também a enxertia de microfat, que a gordura é um pouco menos fina, para poder fazer os volumes. Então, tudo são tecnologias que contribuem para a realização das cirurgias com melhor resultado, com segurança e também com complementação ao que é mais tradicional, que é a parte cirúrgica mesmo que a gente tem para oferecer. Perfeito. Eu queria fazer duas perguntas aqui. Uma sobre a flacidez, sobre os caras mais gordinhos, ou as mulheres, né? Que procuram para fazer aí essa melhora dos contornos e tal. E depois eu faço a outra. E aí? A flacidez ela é uma das coisas que mais incomoda. Evita, às vezes, a pessoa poder utilizar alguns tipos de roupa, né? Isso. Quando coloca, por exemplo, um biquíni, mulher ou homem, às vezes se sentem envergonha, tudo. E a gente tem várias formas de tratar essas áreas de flacidez de acordo com o grau de flacidez e a região onde está presente, né? Então, a gente tem tecnologias, mas tradicionalmente a melhor maneira de tratar uma área com muita flacidez é removendo aquele excedente de pele. Então, por exemplo, no abdômen, o paciente passou por gestações, ou às vezes o homem passou por um emagrecimento, né? Ou com o uso de medicamentos como o Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic, as canetas emagrecedoras, emagreceu e ficou com aquela flacidez que incomoda. A gente muitas vezes tem que remover mesmo através de uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia, flancoplastia. Então, de acordo com cada área do corpo, a gente tem que fazer um procedimento mais específico. E pode ser, às vezes, complementado com essas tecnologias de retração da pele, que em áreas que a gente não quer gerar cicatriz, a gente pode, às vezes, complementar com o uso das tecnologias. Bom, antes da última pergunta, o senhor falou aí na caneta, né? Nas canetas, que é uma coisa que está muito em moda agora, muita procura. Exatamente. E parece que muito perigoso também. Tem que ser feito com um acompanhamento de um endocrinologista, porque existem situações mais específicas que têm que ser monitoradas, às vezes função hepática, função renal. Então, o emagrecimento ele é muito importante, ele tem benefício na longevidade, tem benefício na proteção cardíaca. Então, a perda de peso, ela contribui muito. E esses medicamentos, eles têm ajudado muito, não só no emagrecimento, mas também na diminuição desses riscos cardiovasculares, controle do diabetes. Então, elas foram criadas inicialmente para controle de diabetes e se observou que o emagrecimento era um efeito benéfico que elas traziam também. Então, o acompanhamento com profissionais ou nutrólogos ou endocrinologistas são muito importantes para se ter segurança nesses tratamentos. Assim como pacientes que optam por realizar procedimentos cirúrgicos, como cirurgia bariátrica, vão ter um acompanhamento com o cirurgião bariátrico e também com esses outros profissionais. Então, traz muito benefício. Os tratamentos do emagrecimento são muito importantes. A minha área não emagrece, a gente melhora o contorno. Então, a gente pega pacientes, às vezes, que estão acima do peso, a gente precisa que eles passem por
por um tratamento, às vezes, de emagrecimento, até que se fiquem num índice de massa corporal, porcentagem de gordura adequada para a gente poder melhorar o contorno corporal dessas pessoas. Com esse acompanhamento. Exatamente. Não assim, aleatoriamente. Fez a cirurgia e tal, você está solto e tal. Não. Tem cuidado, porque senão a volta é mais perigosa ainda. Exatamente. Além de perder resultado, né, que acaba influenciando no contorno da pessoa, também os riscos que vêm do ganho de peso, da gordura visceral, que quando aumenta também deposita, não só dentro do abdômen, mas deposita nas coronárias, nas outras áreas do corpo. Então a gente precisa ter esse paciente bem controlado, com menos inflamação no organismo e com um peso adequado para a vida saudável. Tá certo. Dr. Pablo Rassi, cirurgião plástico, a última pergunta, deixei para o final, porque as mulheres devem estar assim, pergunta, é a questão da harmonização e os preenchimentos. Tem mulheres que ficam completamente diferentes. Exatamente. Sabe? Com cara de boneca, aquela boca assim, horrível. E aí? O senhor está rindo, mas é triste. Isso acaba acontecendo, às vezes, principalmente com o advento de muita gente fazendo, até não médicos, né? Acaba se optando por sempre aumentar volume, preencher, volumizar, em pacientes que às vezes precisariam ter um reposicionamento dos tecidos. Às vezes o tratamento cirúrgico evitaria uma série de alterações e deformidades que são geradas pelo excesso de preenchedores. A gente, como cirurgião plástico, que tem as duas armas na mão, né, tanto a cirurgia quanto esses procedimentos minimamente invasivos, a gente tenta realmente gerar resultados mais naturais e duradouros. Então tem pacientes que chegam num momento para a gente que a melhor opção é operar primeiro e complementar com alguns preenchimentos, às vezes com a própria gordura, sim, às vezes com ácido hialurônico, alguns bioestimuladores que a gente pode utilizar, como o ácido polilático e também o Redenx, que é um bioestimulador diferente, que não gera inflamação. Então a gente tem alternativas que são mais interessantes que às vezes simplesmente pegar um rosto que está envelhecido e que teve queda e simplesmente volumizar aquele rosto, que vai trazer um excesso de volume, porém sem o contorno facial mais bonito. Então, às vezes, uma cirurgia que vai reposicionar aqueles tecidos, às vezes usando o deep plane ou não, de acordo com cada caso, a gente reposiciona o rosto no lugar ideal e às vezes volumiza o que falta de volume mesmo, porque existe uma deflação do rosto com a idade, porém, nem sempre se corrige só volumizando, a gente tem que reposicionar os tecidos também. Isso traz naturalidade, durabilidade e melhor resultado. Quem gostou do papo com o doutor Pablo Rassi, pode procurá-lo no consultório, no hospital, onde? A clínica nossa fica na Mediplastic Consultórios, e eu opero no Einstein e na Mediplastic aqui em Goiânia, e no interior eu também opero no Hospital Edmundo Fernandes, lá em Uruaçu, que eu atendo já há alguns anos, é um hospital bem estruturado também. Então, para pacientes que são do norte de Goiânia e preferem estar mais próximo de casa, tem a opção de Uruaçu. E para o restante do país, do mundo, a gente tem pacientes do mundo inteiro, né? A gente faz aqui em Goiânia. Já operei em São Paulo há alguns anos, mas agora a logística não permite a gente estar em 3 lugares, né? Então eu acabo ficando entre Goiânia e Uruaçu. A sua clínica, podia repetir, para o Léo colocar? Na Mediplastic Consultórios. Mediplastic Consultórios, que fica junto ao Hospital Mediplastic, que é um hospital especializado em cirurgia plástica. Ok, pronto. Está resolvido o seu problema, se você tiver. Se você não tiver, não procure, porque tem muita gente teimosa. Deus me livre. Muito obrigado, doutor Pablo Rassi. Foi um prazer estar aqui com a sua audiência, que é sempre muito seleta, né? Graças a Deus. Pessoas muito bem orientadas, e a gente poder oferecer o que é melhor e mais atual para esse público é o que a gente deseja. Programa na TV Capital 32.1 e no YouTube para o mundo. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.